Bem-vindos ao editorial Quantum Docs. Eu sou o Zenit. E eu sou Polar. Olha, hoje a gente vai mergulhar assim numa história que parece roteiro de filme. Vamos falar da descoberta, em pleno século XX, de um conjunto de textos antigos que oferece uma visão bem diferente sobre figuras e ensinamentos que moldaram o mundo, né? Exatamente. E a nossa conversa hoje parte de um artigo do próprio grupo Quantum Docs, que tem um título que já faz a gente pensar: O Evangelho Quântico de Tomé. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, sabe? É parar para pensar. A gente vai explorar o que foi encontrado, o conteúdo, que é surpreendente, de um desses textos e as conexões que ele parece sugerir. Certo. E é bom deixar claro, a nossa postura é de exploração. A gente não está aqui para dizer o que é verdade ou mentira, mas para apresentar as informações, as perguntas que surgem, para que cada um possa montar seu próprio quebra-cabeça. Perfeito. Então vamos lá. Para o começo de tudo. O cenário é o Egito, 1945. Um camponês, Mohamed Ali Sama, está cavando. E, de repente, a picareta dele bate em alguma coisa dura. E era um jarro de argila, um jarro bem grande. Exato. E dentro dele e de outros que ele acabou achando depois, tinha um verdadeiro tesouro. Mas não de ouro. Não, de papiro. Eram 12 códices de couro, que são tipo os avós dos livros de hoje, né? E continham mais de 50 textos que, olha, ninguém via há mais de 1.500 anos. Esse conjunto todo ficou conhecido como a Biblioteca de Nag Hammadi. Mas a jornada desses textos até a gente foi quase tão dramática quanto a própria descoberta, não foi? Nossa, totalmente. O artigo traz umas histórias que mostram como esse conhecimento passou por um fio. Uma delas é que a mãe do Mohammed, por superstição, sabe, com medo de alguma maldição, Ah, não. simplesmente usou parte de um dos códices para acender o fogo de casa. Que loucura. Dá um arrepio só de pensar no que pode ter virado cinza ali. Pois é. E o que sobrou ainda teve um caminho super tortuoso. Eu imagino. Muito. Partes foram vendidas no mercado negro, foram passando de mão em mão, até que um dos códices, um dos mais preservados, que hoje a gente conhece como Códex Jung. O Códex Jung. Isso. Ele foi comprado como presente de aniversário para ninguém menos que Carl Jung, o pai da psicologia analítica. Uau, que conexão. Pensa nisso, um texto sobre os mistérios da alma que ficou escondido por séculos vai parar direto na mão de um dos maiores exploradores da psique humana. É quase poético, né? Essa história do Jung é fantástica. E ela já nos leva para a pergunta principal. Por que esconder? Se esses textos eram tão valiosos, por que se dar a todo esse trabalho de enterrar tudo no deserto? Qual era o perigo? Essa é a chave. A teoria mais aceita, que o artigo explora, é que eram manuscritos do cristianismo gnóstico e que eles foram escondidos por monges do monastério de São Pacômio, que ficava ali perto, para salvar os textos da destruição. Eles estavam protegendo os textos de uma ameaça, então. De uma ameaça muito real e iminente. E que ameaça era essa? Não era só uma discordância de ideias, né? Tinha uma perseguição rolando. E como tinha. O artigo aponta um ano que foi decisivo. 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria, que era uma figura de muito poder na igreja que estava se formando, Certo. ele escreveu uma carta, que era na prática um decreto. Ele listou os livros que deveriam formar o que a gente conhece hoje como o Novo Testamento e ordenou que todos os outros, que ele chamou de apócrifos, fossem eliminados. Então, não era mais um debate. Era uma ordem para queimar livros. Uma tentativa de criar uma única versão oficial da história. Exatamente. O que estava em jogo ali era qual narrativa ia se tornar a base do cristianismo. E os gnósticos tinham uma visão bem diferente, menos focada em dogma e hierarquia e muito mais na experiência pessoal, no conhecimento direto, a gnose. E essa visão estava perdendo a batalha política. Totalmente. Então, ao enterrar a biblioteca, aqueles monges estavam fazendo um ato de resistência, sabe? Tentando preservar uma outra sabedoria, uma outra janela para o sagrado, na esperança de que um dia alguém a encontrasse. E encontraram. De todos esses textos, um se destacou muito, o mais famoso, o Evangelho de Tomé. E ele é, assim, chocante para quem espera uma história convencional. Ele é chocante porque ele quebra toda a expectativa. Não tem narrativa. Não conta a história do nascimento, dos milagres, da crucificação.
Nada disso. Nada. É, na verdade, uma coleção. Um compilado de 114 ditos, ou logia, que são atribuídos a Jesus. São frases, diálogos, parábolas, coisas bem enigmáticas. É quase como se fosse um caderno de anotações de um discípulo, né? Registrando só as frases mais impactantes do mestre, sem a preocupação de criar uma biografia. É uma abordagem muito mais direta. Muito mais. E o que é curioso, não é um universo totalmente separado. O artigo menciona que mais ou menos metade desses ditos tem paralelos nos evangelhos que a gente conhece. A parábola do semeador, por exemplo, que todo mundo conhece, está lá em Tomé. Ah, interessante. Isso sugere que todos eles beberam de uma mesma fonte oral, mas que cada grupo, cada autor, selecionou e interpretou esses ensinamentos de um jeito muito particular. E aí que a coisa fica boa. Porque a imagem de Jesus que surge dessa seleção de frases em Tomé é bem diferente. Ele não é apresentado tanto como um salvador divino. Não mesmo. Mas sim como um mestre de sabedoria, um guia espiritual. Um guia que te provoca a pensar, né? Muitas vezes as respostas dele são um enigma, quase como um mestre zen que responde uma pergunta com outra pergunta ou com uma metáfora que te obriga a parar e refletir. Exato. Me dá um exemplo de um desses ditos, um que mostre bem esse estilo. Claro. Tem um que é muito poderoso, o dito 22. Jesus vê umas crianças sendo amamentadas e diz: essas crianças que mamam são como aqueles que entram no reino. Ok. Aí os discípulos perguntam: então a gente vai entrar no reino como criança? E ele responde: quando fizerdes de dois, um, e o interior como o exterior, e o de cima como o de baixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, então entrareis no reino. Uau! Isso não é um mandamento. É um quebra-cabeça existencial, um convite para unificar opostos, transcender a dualidade. É uma linguagem muito mais filosófica, né? Precisamente. E isso nos leva ao centro do nosso material de hoje. O que esses ensinamentos realmente querem dizer? O artigo destaca uma outra frase de Tomé que parece ser a chave para ler todo o resto. Conhece o que está ante teus olhos e o que é oculto te será revelado. Essa frase vira tudo de cabeça para baixo. A busca não é por algo lá fora ou no futuro. A instrução é para olhar para o que está aqui e agora. A sugestão é que o universo inteiro, com todos os segredos, está contido na nossa percepção imediata da realidade, se a gente souber como olhar. É um chamado radical ao autoconhecimento. A ideia gnóstica, que está em todo o Evangelho de Tomé, é que o divino não é algo externo para ser adorado, mas uma centelha dentro de cada um, para ser descoberta. Conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. O microcosmo reflete o macrocosmo. E isso se conecta com o hermetismo, que o artigo também menciona. Assim como é em cima, é embaixo. Exatamente. A chave para o universo está dentro de nós. Ok, e é agora que eu preciso puxar de volta o título do artigo que a gente está usando, o Evangelho Quântico de Tomé. Até agora a gente falou de história, de filosofia, de misticismo, mas onde que entra o quântico nessa história toda? Então, O artigo joga essa ponte, mas não detalha. Parece uma provocação. e eu acho que a provocação é essa mesmo, é intencional. Mas se a gente seguir a linha de raciocínio, dá para traçar um paralelo. Pensa no princípio mais estranho da física quântica, o papel do observador. Certo. Em nível subatômico, as partículas existem num estado de múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, a famosa superposição. Elas só se decidem por um estado, só se tornam reais quando são observadas, quando a gente mede. O ato de observar afeta a realidade observada. É uma ideia que quebra a nossa intuição. Exatamente. Agora, ouve de novo a frase de Tomé. Conhece o que está ante teus olhos e o que é oculto te será revelado. Não parece uma ideia muito parecida? A de que a nossa consciência, a nossa percepção, não é só um espectadora passiva, mas tem um papel ativo na manifestação da realidade? A chave para revelar o oculto é a forma como a gente olha para o visível.
Essa talvez seja a ponte quântica que o autor quis sugerir. É uma conexão vertiginosa, a sabedoria antiga falando de consciência como criadora da realidade e a física de ponta chegando a uma conclusão que soa muito parecida. E isso vai mais fundo, né? Vai. O artigo também fala da ênfase que esses textos dão à fé. Mas não uma fé cega, num dogma. É mais como uma convicção, um estado de ser. A fonte até menciona o paralelo com aquela frase mais conhecida, sobre ter fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Sim. No Evangelho de Tomé, essa ideia parece ser menos sobre um milagre externo e mais sobre um poder interno. A fé seria o ato de observar a realidade que você quer manifestar com tanta certeza que o universo, ou o campo quântico de possibilidades, não tem outra opção a não ser colapsar naquela forma. Então, nessa leitura, a fé não é acreditar em algo apesar da falta de evidências. Ela é o próprio mecanismo que cria a evidência. É a força da consciência que transforma a possibilidade em realidade. É uma ideia poderosa. Então, a mensagem de Tomé por essa lente parece ser: o reino de Deus não é um lugar, nem um tempo, mas um estado de consciência que está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem. E a chave para ver, para manifestar, está na unificação da nossa própria consciência. Depois dessa viagem toda, é bom a gente colocar os pés no chão um pouco. Para quem ficou com curiosidade, esses textos não estão mais perdidos, né? Hoje, a Biblioteca de Nag Hammadi faz parte do acervo do Museu Copta, lá no Cairo. Isso mesmo. E são considerados um tesouro nacional do Egito. Eles saíram da margem da história para se tornar peças centrais para a gente entender o nosso passado. E para quem quiser se aprofundar, a recomendação do nosso material de referência é procurar por traduções acadêmicas sérias, como as de pesquisadores como James Robinson ou George McRae. Isso. Eles dedicaram a vida a decifrar esses escritos, então é a forma mais segura de ter acesso ao conteúdo o mais próximo possível do original. Certo. Então, depois de tudo isso, qual é a grande reflexão que essa descoberta nos traz hoje? Acho que a reflexão final pode ser uma pergunta, uma provocação. Se textos com uma visão tão diferente foram tão importantes a ponto de pessoas arriscarem a vida para escondê-los, isso nos mostra que a busca humana por sabedoria nunca foi uma coisa só. Sempre existiram múltiplos caminhos, né? Com certeza. E talvez a provocação maior que o título do artigo joga no nosso colo seja esta. Será que a sabedoria antiga e a ciência moderna são, no fundo, duas linguagens diferentes tentando descrever a mesma realidade misteriosa? Uma usando a linguagem da metáfora e da consciência e a outra a da matemática e da observação. A resposta talvez não esteja em escolher um lado, mas em aprender a traduzir entre os dois. Agradecemos a todos pela audiência e pela conexão. Continuem acompanhando nosso trabalho nas redes sociais, no @QuantumDocs e no site estudos.quantumdocs.space. Agradecemos também a nossa audiência internacional, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na África.